Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Fico muito feliz de estar aqui a primeira vez. Aleluia. Desde quando a igreja foi inaugurada, é a primeira vez que eu estou aqui com essa oportunidade que Deus, eu acredito que é Deus que nos dá, aleluia, o Deus que faz que faz chamado para cada um de nós. E foi nos dado um tema para este culto de missões. Você foi escolhido para essa missão. Aleluia. Você acredita que você foi escolhido para essa missão? Diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia. Eu creio que Deus ele me escolheu para essa missão. Aleluia. E a referência dessa noite está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, onde nós vamos ler. Mas nós vamos começar a ver desde o versículo 13. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, no versículo 13. Aleluia, em diante. Para o maior nosso entendimento, aleluia, dessa noite. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, aleluia. Louvados. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E ele, levantando-se, foi batizado. Aleluia! Louvado seja Deus. Você pode sentar-se, glorificando o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda vez que nós lemos essa passagem bíblica, nós sempre olhamos para Saulo. Tanto é que o título que está aqui no capítulo 9, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Mas hoje eu quero falar, aleluia, de um discípulo, de um homem de Deus, que é pouco mencionado, mas que faz parte principal na conversão de Saulo, Ananias. Quando eu li esse tema, o Senhor ele me deu essa revelação. Você foi escolhido para essa missão. Aleluia. Poucos de nós lembramos de Ananias. Um homem de oração, cheio do poder, cheio do Espírito Santo. Um homem obediente. Isso são características de Ananias. Obediência. E para que nós possamos fazer missão, ganhar almas para Jesus, nós temos que ter essas características. Ser uma pessoa, um servo, uma serva de Deus de oração e de obediência. Não foi fácil para Ananias. Porque a fama de Saulo, de Tarso, era uma fama terrível para os cristãos. Perseguidor daqueles que serviam a Jesus. Era assim,
que ele era conhecido no meio do povo de Deus. Um homem que perseguia a igreja, um homem que prendia, que maltratava, que batia, que talvez até mesmo matava. Um homem que perseguia, seja qual for, homem, mulher, criança, que invocasse o nome do Senhor, que falasse acerca do poder de Deus. Era assim que ele era conhecido, e muitos cristãos tinham medo, pavor de Saulo. E de repente esse homem, ele está orando, Ananias está orando ali ao Senhor, ele está ali na sua casa orando, e ele ouve a voz do Senhor. É outra característica de uma pessoa que quer ganhar almas para o Senhor, de um servo de Deus. Ouvir a voz do Senhor. E Ananias ouve a voz do Senhor e o Senhor diz: olha, Ananias, vai na rua chamada direita, na casa de Judas, e lá tu encontrarás um homem que está orando e que em visão te viu. Um homem chamado Tárcio, Saulo. E quando Ananias ele ouve esse nome, cai um temor sobre ele. É natural sentirmos medo, é natural o servo de Deus sentir medo. É até inteligente, porque o homem ele depende de Deus. Se ele se sente muito encorajado a fazer as coisas sozinho, então ele não é servo de Deus. Porque nós dependemos de Deus. E tudo na missão, e tudo aquilo que a gente vai fazer, é natural a gente sentir medo. O que a gente pega é sentir pavor. Porque o pavor te tira o foco e te tira a fé em Deus. E ele fala, ele tem uma narrativa, ele tem uma conversa com Deus, mas Senhor, esse homem eu tenho visto falar dele. Ele tem perseguido teus servos. Ele tem matado, ele tem colocado em prisões os teus servos. Como pode tu me pedires agora que eu vá lá? Mas ele tem essa narrativa, ele tem essa conversa com Deus, mas ele não se recusa em nenhum momento em ir. Porque aquele que ora, aquele que está cheio do poder do Espírito Santo, por mais que a missão que seja dada seja difícil, tenha temor, tenha medo, mas ele vai. Porque quando a obediência a Deus está no nosso coração, não há barreiras. A gente vai. E Ananias, ele tem esse diálogo com Deus. Mas em nenhum momento ele diz para Deus, eu não vou. Ele foi. Isso é um detalhe na vida de Ananias que a gente vai falar muito. Porque o que nós temos visto nos dias de hoje é um comodismo. E eu me coloco também a isso. Nós temos tido um comodismo. Nós não temos trabalhado para Deus como Deus quer que nós trabalhamos. Tudo que nós fazemos para Deus é pouco perto do que Jesus já fez por cada um de nós. E Ananias, ele chega até a casa de Judas, mesmo ali com medo, e algo tão maravilhoso que a gente pode ver na vida desse homem, é que ele chega na casa de Judas, e ele fala, irmão Saulo, eu vim orar. Deus me enviou para orar por você. E ele ora. Talvez fosse nos dias de hoje, uma pessoa falava assim, olha, Deus, eu vou lá. Ele pegou muitos irmãos meus,
colocou na prisão, fez muita coisa errada, eu vou lá, eu oro, mas eu venho e me embora. Mas não, ele foi lá, ele orou, e não só orou, ele ensinou acerca da palavra de Deus, ele levou ele para ser batizado. Esse que é o servo de Deus, ele não faz só o que foi lhe mandado, ele faz além do que foi lhe mandado, porque ele compreende a obra de Deus, que não é só aquilo que está na sua mente, mas é aquilo que Deus proporciona, que Deus está enviando. Essa é a obra de Deus. Você não foi só enviado aqui para ficar aqui nessas cadeiras, mas você foi enviado para ficar aqui e levar a palavra de Deus lá fora. É para isso que nós fomos chamados. A tempo e a fora de tempo, nós temos que levar a palavra do Senhor. E Ananias, ele fez isso. Ele foi lá. Ele fez a obra por completo. Saulo saiu dali batizado, saiu dali crendo, saiu dali preparado para levar a palavra do Senhor adiante. Como Deus falou para ele, que para mim esse é vaso escolhido, para levar minha palavra aos gentios, ao povo de Israel, aonde vocês não estão alcançando, esse aí vai alcançar. Muitas das vezes a gente não dá nada para aquela pessoa, a gente diz, não, aquela pessoa não vai ser. Mas você não sabe o propósito que Deus tem na vida daquela pessoa. Quando eu estava lendo essa palavra, eu me lembrei de um certo homem que eu conheci. Eu morava num bairro chamado Aurá. E esse homem, ele era terrível ali naquela comunidade. As pessoas temiam ele, porque ele, além de ser muito grande, alto, forte, ele era cheio de demônios. E havia uma mulher que bebia muito ali naquele bar, e um dia Deus alcançou ela. Ela também era uma mulher que tinha um testemunho forte. E aquela mulher, ela serviu a Deus com tanto fervor, que um dia ela foi chamada a ser pastora. E ali ela abriu uma congregação. E toda vez que ela ia na feira, ela dizia, Senhor, eu vou ganhar esse homem para ti. E as pessoas, até mesmo alguns pastores, diziam, tu está ficando louca. Esse aí, a gente já fez de tudo. E nada aconteceu. Esse homem aí não tem mais jeito. Até uns perderam a fé. Mas ela disse, eu não perco a fé. Esse homem, ele vai ser transformado, porque para Deus nada é impossível. Aquela mulher pagou um preço de 1 ano. Ela disse, Senhor, 12 meses eu pagarei um preço por a vida deste homem. E ela pagou. Quando foi o dia 31 de dezembro, antes da meia-noite, aquele homem entrou naquela igreja e se ajoelhou diante daquele altar e disse, eu estou aceitando Jesus hoje porque eu quero transformação na minha vida. Deus honrou. Porque quando nós colocamos propósito, quando nós entendemos a missão que Deus deu para a nossa vida, Deus nos honra. A irmã, quando estava louvando aqui os 3 louvores da harpa, ela disse que quem capacita é Deus. E é verdade, Deus está te capacitando a cada dia. Quando tu te dispõe a Ele está te capacitando para fazer obras maiores, daquelas que tu tem imaginado, ou que tem chegado ao teu pensamento. Aleluia! O Senhor, Ele está te capacitando para fazer essas obras maiores. Quem diria Ananias, um homem esquecido pelos homens, mas não esquecido por Deus. Porque Deus escolheu Ananias para ir lá e orar por Saulo. Aleluia! Que agora é Paulo, o homem a qual levou o evangelho do Senhor aos gentios. Então você não é esquecido nesse banco, você não é esquecido por Deus, não. Deus, Ele te escolheu. Os homens podem esquecer da gente, podem nos colocar no canto,
nos colocar num banco. As pessoas podem não acreditar no teu ministério, no teu chamado, mas o mais importante é que Deus, Ele te chamou e Ele acredita em ti, Ele te capacita. Mas é preciso ter disposição a isso. E isso é uma característica que Ananias tinha. Ananias, ele era disposto a fazer a obra do Senhor. Quando o Senhor chamou Ananias, ele falou: eis-me aqui, Senhor. Ele já estava pronto. Sabe aquela pessoa que entende que a qualquer momento ela vai ser chamada? Mesmo que passe anos e anos, mas ela entende assim: uma hora eu vou ser chamado, uma hora eu vou ser lembrado. Alguém vai lembrar de mim, alguém vai me chamar. Essa pessoa foi Ananias. Ele ficou ali na casa dele orando, ele ficou ali se preparando, até que ele ouve a voz do Senhor. O servo de Deus, aleluia, a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. E Ananias, ele conheceu a voz do Senhor. Ele entendeu o seu chamado. Saulo, ele, depois de ser batizado, depois de ser, até mesmo em Damasco, ser perseguido, porque ele foi tirado dali, dentro de um cesto, e foi para cumprir aquilo que Deus ordenou. Ananias ficou ali, continuou orando. Mas Saulo, quando estava no meio dos seus irmãos, ele deu testemunho de Ananias. Ele disse: foi lá um homem chamado Ananias orar por mim. Foi ele que me batizou, foi ele que me ensinou acerca do evangelho, foi ele que me trouxe até aqui. Porque quando a gente ora por alguém, quando essa pessoa ganha para Jesus, elas dão testemunho de nós. E nós passamos a ser referência para essas pessoas. É por isso que a responsabilidade do nosso chamado é muito grande. Eu me lembro que quando eu comecei a servir a Deus, e eu pedia para Deus a minha casa. E eu tive a minha casa. Morava com a minha filha, ela tinha 3 aninhos. 4, perdão. E eu comecei a servir a Deus, Deus me alcançou. E eu orava pela manhã, ia todos os dias para a oração do meio-dia. Ia para os cultos todos os dias, todas as vezes que tinha culto eu ia ali. E meus vizinhos vinham passar com a minha filha. Oração da manhã, oração do meio-dia, o culto à noite. E teve uma vizinha minha que disse assim: essa mulher vive só, mas vive feliz. Essa aí é mesmo serva de Deus, porque ela está indo para a igreja. Eu vejo ela todo dia indo para a igreja e um dia eu vou com ela. A irmã Rosa me chamou. Ela foi diaconisa na igreja aqui até hoje. Eu me congrego desde quando aceitei Jesus. Ou melhor, Jesus também me aceitou, né? Jesus me fez esse chamado. E essa mulher, ela disse: eu vou contigo hoje. E chegando na casa do Senhor, ela se reconciliou. Ela já era serva. E ela disse assim: olha, eu vim para a igreja de tanto ver ela indo. Porque quando tu serve a Deus com sinceridade, até a tua caminhada, tu ganha almas para o Senhor. Até a tua caminhada para a casa do Senhor é exemplo para aqueles que te veem.
E depois dali eu entendi o chamado de Deus, aleluia, e comecei a evangelizar a outra vizinha. E ganhei aquela mulher para Jesus também, a vizinha da direita, a vizinha da esquerda. E eu comecei a orar pela vizinha da frente. Porque quando a gente entende o nosso chamado, a gente tem sede de proclamar, de falar do amor de Deus. Não há barreiras, não há obstáculos. Talvez você esteja pensando assim, mas Ananias argumentou com Deus. Porque quando Deus detalha a missão a qual Ananias ia fazer, ele argumenta com o Senhor. Mas nós podemos entender que o testemunho de Saulo era muito forte. A perseguição era muito grande. As pessoas se escondiam de Saulo. Elas pregavam o evangelho escondido. Porque aquele homem perseguia o povo de Deus. Mas há algo maravilhoso que a gente pode entender, que a gente pode ler aqui, que ele foi. Aqui no versículo 13, e respondeu, no versículo 11, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que está orando. O Senhor disse, levanta-te e vai. Hoje o Senhor está dizendo, levanta para cada um de nós. Vai pregar minha palavra. Eu já te capacitei, eu já te chamei, eu já te fiz esse chamado no teu coração. Por mais que muitas das vezes a gente se sinta incapaz. E é natural a gente se sentir incapaz, porque somos seres humanos e dependemos de Deus. Quanto mais você se sente incapaz, mais você tem a certeza que a tua dependência está no Senhor. Porque quando tu se sente capacitado, aleluia, aí já está com vaidade. Mas quando tu se sente, aleluia, que a tua capacidade é pouca, tu sabes que tu começa a depender de Deus. Eu disse, Senhor, ainda estava orando daqui a pouco, eu disse, Senhor, eu dependo de Ti. Enquanto há aquele friozinho na barriga, de subir ao altar para pregar a palavra do Senhor, nós sabemos que dependemos do Espírito Santo, dependemos de Deus. E Deus, Ele nos capacita para isso. Porque tudo aquilo que nós colocamos na mão do Senhor, tudo aquilo que nós dizemos assim, Senhor, eis-me aqui, eu estou disposto, eu vou, Senhor. O Senhor, Ele nos capacita. Quando Saulo estava ali, orando ao Senhor, aqueles 3 dias, quando o Senhor lhe fez o chamado, que ele disse, quem és tu? E ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegue. E Saulo se achou ali cego, guiado por outra pessoa, levado à casa de Judas. Ele ficou por ali os 3 dias. Ele ficou 3 dias de processo. Ele ficou 3 dias a qual Deus ele ficou trabalhando no coração de Saulo. Porque aquele homem, para perseguir o povo de Deus, ele tinha muito ódio, muita mágoa no seu coração. Ele tinha muitas coisas, muitas impurezas. E Deus precisava trabalhar. Há momentos na nossa vida em que Deus ele vai trabalhar e nós vamos estar só. Há momentos que nós vamos dizer, ninguém
está conversando comigo, ninguém lembra de mim. Há momentos que você vai se sentir abandonado ou só. Mas é um momento que Deus está trabalhando no teu coração. É momento que Deus está te moldando, Ele está te preparando para algo grande que Ele tem para você. Muitos de nós vamos se deparar com esse momento. O momento no qual Deus ele vai ter um encontro contigo. Todo servo de Deus ele tem esse momento. Eu me lembro que quando eu tive esse momento com Deus, eu estava passando por um momento tão difícil. A minha filha estava no momento da adolescência. E eu dizia, Senhor, eu quero alguém para orar comigo. Alguém que não é de dentro da minha casa, mas alguém da congregação. E eu orava muito, eu pedia muito para Deus, que Deus me desse sabedoria para lidar com aquele momento difícil. E eu me lembro que certa vez eu chamei algumas pessoas para orar comigo. Eu disse, vão lá na minha casa, é muito difícil, irmãos, eu pedir oração para alguém. Porque eu entendo que Deus, Ele ouve as minhas orações. Eu entendo que Deus, Ele quer uma intimidade da nossa parte com Ele. E que nós já temos esse livre acesso para orar por Deus. Mas naquele momento eu pedi para Deus. E eu pedi para aquelas pessoas irem ali. Eu não estou julgando essas pessoas porque o trabalhar de Deus é grandioso na nossa vida e Deus me mostrou. E eu me lembro que eu preparei umas cadeiras, coloquei um óleo, coloquei um louvor e esperei. 1 hora, 2 horas, 3 horas se passaram do momento que eu marquei e ninguém foi. E eu fui dormir e eu comecei a falar com Deus. Eu disse, Senhor, não veio ninguém. Ninguém se importa comigo. E o Senhor me deu um sonho. Eu subia no alto de uma montanha com a minha filha no colo. E Ele dizia, essa missão é só tua. Essa missão é só tua porque eu vou te dar vitória. E o Senhor, Ele me deu a vitória. E quanto mais eu subia, mais eu dizia, Senhor, eu estou cansada. E o Senhor dizia, eu te fortaleço. Eu que te fortaleço. O Senhor, Ele estava me mostrando que eu dependia era dEle. Eu não dependia de ninguém mais, a não ser de Deus. A minha filha passou por um momento que ela conheceu as drogas. E eu disse, eu não aceito, Senhor. Eu fiz 3 dias de jejum e oração. Não é para qualquer um. É algo muito pesado. Foram 3 dias. E eu entendo de jejum que quando eu gosto de fazer sem beber água, eu só molhava meus lábios. Quinta, sexta, sábado, no domingo à tarde, eu entreguei ao Senhor, porque o Senhor falou comigo e Ele disse, levanta, te alimenta, porque agora eu vou te mostrar algo. E eu desci, eu me lembro que eu morava numa casa altos e baixos, e eu desci, e eu me alimentei. E o Senhor lhe disse, agora olha para a tua filha, porque tu vai expulsar um demônio da vida dela. E o Senhor ali, Ele me usou tremendamente naquele dia. Estava só eu e ela. Deus, Ele me usou de uma maneira tal que nunca mais
a minha filha procurou aquelas coisas. Nós também devemos tomar atitudes dentro do nosso lar. Porque nosso lar é a primeira missão que Deus nos dá. Os teus filhos, a tua esposa, o teu esposo é a tua primeira missão. Porque um dia Deus vai dizer, cadê a esposa que eu te dei? Cadê os filhos que eu te dei? Cadê teu esposo? Cadê aquela primeira missão que eu te dei? Porque a tua primeira missão é a tua família. A tua primeira missão é os teus filhos, é orar pelos teus filhos. O Senhor lhe fala na sua palavra, é bem claro, ensina os teus filhos, ou ensina a criança no caminho que se deve andar. Você tem ensinado? Irmãos, hoje em dia, a minha filha não está na presença do Senhor. Mas ela andava até por vigília comigo. Ela foi batizada no Espírito Santo, com 5 anos de idade, porque a gente ia muito em vigília. Deus batizou ela, Deus dá dom de visão, ela tem um talento muito bonito de louvor. Ela tem uma voz muito bonita. E o Senhor lhe disse, te acalma, quieta o teu coração, porque no tempo certo ela vai chegar, ela vai vir para mim. Ela é uma pessoa que vai levar o meu nome a muitos lugares. Não foi só uma pessoa que Deus usou, foram várias. E eu tenho descansado no Senhor, mas eu tenho orado. Eu tenho crido no Deus que me serve, no Deus que me prometeu. Se você crê no Deus que te prometeu, você vai ver tu e a tua casa servindo ao Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Essa é a direção que Deus nos dá. Essa é a direção que o Espírito Santo nos leva. Porque muitas das vezes nós falamos de missões. E falamos muito de ir levar a palavra do Senhor aos 4 cantos dessa terra. Mas muito tem esquecido das suas casas. A nossa missão, ela começa dentro na nossa casa, mas também os nossos vizinhos, os nossos parentes. Hoje, eu tenho irmão que é pastor, presbítero, missionárias. Mas quando a minha mãe faleceu, uma assembleiana rígida, os joelhos dela eram negros, ela era muito branca. Uma mulher de joelhos bem negros, porque ela orava muito pelos seus filhos. E depois do seu falecimento, passaram 5 anos, eu fui a última dos filhos que se rendeu ao Senhor. Porque, por mais que a gente ore e não veja, mas as nossas orações, elas jamais serão esquecidas por Deus. Elas jamais serão guardadas numa gaveta, elas jamais serão guardadas ali esquecidas. Por mais que o homem esqueça de nós, mas Deus, ele jamais nos esquece. É por isso que eu me deparei com Ananias aqui. E eu vi que foi algo poderoso de Deus para nossas vidas. Porque Ananias, ele é pouco falado. Ele é pouco lembrado. Mas que foi um homem que foi o principal para essa história. Não que se ele tivesse dito ao Senhor, Senhor, não vou, essa missão não é para mim. Eu não vou porque eu tenho medo. O Senhor não poderia usar outra pessoa. Poderia. Mas o que eu acho mais bonito de Ananias é porque ele foi obediente. É porque ele ouviu a voz de Deus. Ele não colocou obstáculos. Ele somente ficou surpreso, como qualquer um de nós ficaríamos, se nós fôssemos levados a uma missão
a qual a gente entendesse que aquela pessoa é um perseguidor do povo de Deus. Nós falaríamos com Deus, Senhor, mas essa pessoa, ela é um perseguidor. Essa pessoa aí, ela não gosta que fale do seu nome. Ela não acredita. Nós questionaríamos com Deus. Qualquer um de nós ia questionar. Mas em nenhum momento ele se recusou a ir, ele foi. E ainda ensinou acerca do Senhor, e ainda batizou, e ainda conduziu ele até a sua missão. Esse é o que agrada ao coração de Deus. É nós estarmos, aleluia, disposto a fazer a obra do Senhor. Disposto, aleluia, a obedecer a voz de Deus. Aleluia. Como Saulo foi transformado e dali passou a ser Paulo. Ele teve todos os seus sofrimentos. Ele foi aquilo que Deus falou, um vaso escolhido, a qual levou realmente a palavra do Senhor a muitos lugares. E é uma satisfação, aleluia, muito grande, quando nós ganhamos uma alma para Jesus, e essa pessoa, ela começa a ser usada por Deus. Não há felicidade maior para um servo de Deus do que ver aquilo que você tanto orou, aquela pessoa a qual você tanto lutou, aleluia, ser transformada, ver ela crescer em graça, em conhecimento diante do Senhor. É a maior alegria que a gente pode ter no nosso coração. Aleluia. Então, fique com esta palavra nessa noite. Deus, Ele é um Deus de transformação, um Deus que se encarrega, aleluia, com aquela missão que Ele te dá. Ele te dá aquela missão, mas Ele não te deixa sozinho para concretizar. Ele vai estar sempre ao teu lado, te dando suporte, te dando ajuda, transformando, te ensinando, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos orar.